Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição especial Informação. Maria Celeste Sousa é o nome que dispensa apresentações. A nossa convidada desta edição, de especial Informação, precisamente, fica na história do ensino tomarense, fruto de um percurso de 42 anos, cerca de 30 dos quais com funções de direção na Escola Santa Maria do Olival e depois também no agrupamento Nuno de Santa Maria. Quase uma vida, um registro que merece assim ficar na memória futura. E nesse sentido convidamos Celeste Sousa a olhar para este percurso aqui em entrevista na ERTE. Feita esta introdução, começo então por saudar a nossa convidada. Muito boa noite, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Permita-me recuar ao início de tudo, ao primeiro dia como professora. O que é que se recorda nesse dia? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é sempre um gosto de estar aqui convosco e recordo a caminho deste estúdio, recordei as inúmeras vezes que aqui vim, no sentido de todos, a ERTE e eu, enquanto diretora de uma escola, prestarmos um serviço à comunidade que é muito, muito importante, a informação. E uma informação de qualidade, que é aquela que tem prestado ao longo destes anos e com a qual a escola, no meu caso, sendo muito agradecida. Portanto, os meus parabéns e o meu agradecimento por todo o vosso trabalho. Obrigado. Sim, recuando ao início, quando eu comecei a ser professora, eu gostava muito de ser professora, eu gostava muito de estar com pessoas, sobretudo, de ser útil, mas concretamente professora de matemática, que era isso que eu gostava. A matemática é uma disciplina bonita, maravilhosa, é evidente que sou suspeita, mas muitas vezes com uma imagem de difícil, tem alguma abstração, é verdade, e de facto aquilo que eu sentia que tinha que fazer era torná-la fácil. E torná-la concreta e torná-la cativante, e foi isso que procurei enquanto professora. Mas nesse tal primeiro dia, sentiu dificuldades, adaptação, foi um tiro no escuro, ia bem preparada, do que é que se lembra? Não, olha, até porque eu comecei a dar aulas, ainda estava na faculdade, concorri, naquela altura chamavam-se os mini-concursos, e imagino, estava em Lisboa e fui colocada em Torres Vedras, uma escola também tipo Tomar, uma zona muito rural, e lembro-me que era muito novinha, cheia de ilusões, de que eu ia ensinar os meninos, eu ia explicar, os meninos iam aprender, todos queriam aprender, todos iam trabalhar muito, e tive alguns dissabores, porque não era bem assim, eles não estavam muito bem virados, e isso provocava-me alguma frustração, verdade. Ainda assim não desistia, porque o professor tem que entusiasmar e fazer crer aos seus alunos que é possível e que é capaz. E, de facto, esse era o meu registro. Qualquer um, e como sabe, mesmo na matemática, há pessoas mais potenciadas para os números. Outras, isto tem a ver com o nosso cérebro também. Mesmo aqueles que, à partida, teriam algumas dificuldades naturais, era preciso encontrar a parte em que eles percebiam e acreditavam que eram capazes de fazer. Portanto, há vários registros de vários alunos e era, sobretudo, dar sempre a cada um aquela ideia, tu és capaz. Mas ensinar também é muito motivacional? Muito relacional. O fazermos, sentarmos ao lado do aluno, o sorrir, o estabelecer com ele uma relação de conforto é vital na aprendizagem, no ensino, na relação. Não há nenhum aluno que consiga ou queira aprender com alguém de quem não goste. E, portanto, o professor tem que gostar dos alunos,
tem que os levar a gostar de si, porque senão é muito difícil, de facto, este trabalho. E de facto, deixaram-me... Aquele ano foi marcante porque... eu tinha quase alunos da minha idade. Dei-me conta disso quando um dia perguntei para o João ou o Francisco, já não me lembro bem, e alguém me disse que ele tinha ido para a tropa. E de repente fiz uma cara assim de surpresa e alguém me disse: não me diga que é da sua idade. Não era, eu já tinha para aí 22, 23 anos, mas com o meu ar mais agaiatado, levou-os a fazer essa questão. Foi muito interessante porque, sendo em Torres Vedras, era uma zona ainda muito calma, tranquila, era possível trabalhar e não tive de grandes dificuldades. Os alunos compreendiam as regras, cumpriam, não tinha aqueles problemas de indisciplina. Foi muito sereno para começar. Os próprios pais eram muito receptivos. Eu também era diretora de turma. Lembro-me perfeitamente de vir eu ia de comboio para Lisboa. Lembro-me perfeitamente de vir com sacos de cerejas, de frutas que os pais levavam para oferecer, para dar à diretora de turma. É uma relação muito engraçada. E sim, foi um bom começo. Se pudesse regressar a esse começo, o que é que diria à professora Celeste Sousa, depois de todo este percurso de 42 anos? Daria-lhe algum conselho? Diria-lhe para que não fizesse algo que fez e que nesta altura possa considerar que até nem foi o caminho certo? Pois diria que nem sempre não era preciso sofrer tanto, porque sofria de facto com a falta de interesse dos alunos. Teria que ter mais paciência com eles, porque isso me angustiava bastante. Mas não, acho que foi um caminho de aprendizagem também para essa professora que começou. E efetivamente a vida é um pouco isso, não só a vida de professor, mas de qualquer ser humano, é de aprendizagem. Isto não resultou porque errei, ok, e como é que vou corrigir? Errar não é grave. Errar, mesmo na escola, na matemática, no português, nas ciências, nos testes, nas aulas, errar é uma outra forma de aprendizagem. E repare, com certeza que se lembra, e eu lembro-me, de erros, que ao cometer os erros, eu depois faço aprendizagens tão significativas que não volta a acontecer. Portanto, é preciso arriscarmos, é preciso errarmos e olhar para o erro como um fator de crescimento e de aprendizagem. E eu acho que foi isso que eu fiz. E, por sorte, depois tive o privilégio de fazer o estágio educacional. Portanto, aí sim, já muito apoiada, com orientadores, numa escola enorme, o Liceu de Oeiras, uma escola muito grande, com muitos problemas, já de indisciplina até, e muito bem acompanhada. Devo-lhe dizer que era frequentemente confundida com alunos e era uma escola que tinha espaço só para professores. Portanto, de quando em vez, as senhoras funcionárias diziam: não é aqui, não pode passar por aqui, porque me confundiam com alunos. Mas sim, aí sim, com um grande grupo de apoio, e onde aprendi muito, até em termos didáticos, pedagógicos. Depois o resto, que é determinante, que é a relação, o acreditar no que fazemos, o gostar do que fazemos. E o professor é aquela profissão mais desafiante que eu conheço e que deveria merecer o maior respeito de todos. A começar pelos políticos e pelas políticas de educação, porque nós estamos a construir o futuro. E se os alicerces não são sólidos, nós estamos a comprometer o futuro.
E o professor tem uma vida difícil e complexa. Repare, dentro de uma sala de aula nós temos 25 alunos ou mais a quem temos que dar respostas, a quem temos que gerir desafios, comportamentos. Temos que chegar a cada um e a todos ao mesmo tempo, em 50 minutos, muitas vezes. Durante uma mesma manhã temos 4 ou 5 turmas, portanto, 100 alunos ou mais. Tratar cada um com a sua especificidade. Isto estou a falar, de facto, das pessoas do segundo, terceiro ciclo e secundário. Os do primeiro ciclo, apesar de ser uma tarefa também difícil, é mais fácil, na minha opinião, porque têm 5 horas, 20 alunos ou 25, durante 5 dias na semana. Há ali uma relação tão especial que se pode estabelecer e um trabalho muito importante. Eu devo dizer-lhe, enquanto diretora do agrupamento, dizia muitas vezes às educadoras, que são do pré-escolar, e aos professores de primeiro ciclo, que são os professores mais importantes da sociedade, aqueles que estão a pegar naqueles meninos e que podem ou não fazer ali pessoas solidamente construídas para um futuro, para um sucesso, ou não, porque também podem marcar. E, de facto, acho que as políticas educativas nos últimos anos, nos últimos tempos, não têm percebido isto e têm maltratado os professores. Já agora, permita-me, até para, ainda há pouco falou, e bem, desse pouco reconhecimento que até os sucessivos governos têm para com os professores. É uma profissão onde é permitido ter expectativas, ter sonhos, ou a educação faz do dia a dia? Alguma vez se sentiu limitada enquanto professora, ainda em início de ciclo? Alguma vez se sentiu limitada nos seus sonhos, nas suas expectativas, ter que andar se calhar com a casa constantemente às costas, passa a expressão? Alguma vez sentiu que este não era o caminho que deveria ter escolhido? Não senti. Os professores, na minha opinião, e eu tive esse privilégio, deveriam ter uma formação académica, didática, pedagógica, à séria, muito rigorosa. E eu tive, porque fiz um estágio integrado na Faculdade de Ciências, com a parte da pedagogia, com os estágios acompanhados pela escola e pela faculdade. Considero que tive a formação certa. E eu acho que devia ser assim, uma formação académica superior boa, rigorosa, muito boa até. Nem todos podem ser professores. Nem todos têm vocação para professores. Não têm. E isso devia ser feito, isso devia ser logo determinado à partida. Ou seja, no acesso ao ensino superior, na minha opinião, quer os professores, quer os médicos, deviam ter um acesso muito cuidado. Evidentemente que uma nota de final de secundário bom ou muito bom, 16, 17, acho que sim, quer para um, quer para outro, médicos ou professores. Mas isso não chega. Eu penso que o próprio ensino superior, e cheguei a fazer esse desafio a vários ministros da Educação, o próprio ensino superior dessas áreas, da docência e da medicina, deveria ter uma forma de selecionar as pessoas com perfil para essas profissões. Era por aí, porque, como sabe, isso não acontece. Quando fala em perfil, está aqui a falar em ligações entre pessoas, humanismo, bom senso. Sim. Não é um aluno que sai do secundário com 19 que é bom médico, pode não ser, pode ser um desastre. E há alunos com 16 ou 17 que seriam excelentes médicos e não conseguem ser, porque o fator que determina isso foi só aquela nota, e não pode ser. É demasiado sério ser médico e ser professor para se deixar isso ao acaso. E, efetivamente, por exemplo, agora com a falta de professores, e eu cheguei a sugerir a anteriores ministros
da educação, que estava na hora de se repensar bem esse processo todo, princípio ao fim. Uma formação académica superior boa, exigente, rigorosa e escolher as pessoas que são bons professores, porque estamos a deixar o futuro das gerações muito comprometido e quase ao acaso, é verdade. E depois, de facto, um trabalho sério nas escolas, os professores terem que trabalhar, prestar provas, dar provas, prestar contas, como deve ser, e depois o equivalente reconhecimento, não só económico, como também social. E, portanto, porque é uma profissão extremamente desgastante. E se não temos algo que nos motive, que nos envolva, que nos faça abraçar de forma especial com tudo o que temos, com tudo o que somos, as coisas depois não correm bem e não estamos a fazer um bom trabalho. E efetivamente, em muitas épocas, por exemplo, nós tivemos ministros da Educação que nos trataram muito bem. Estou-me a lembrar do Roberto Carneiro, Marçal Grilo, e eu já estava na direção e sentia, de facto, que nos davam colo. Mas tivemos outros, por exemplo, toda a gente se lembra da Maria Lourdes Rodrigues, que nos começaram a, de facto, maltratar. É literalmente isso. E a não reconhecer a importância desta função é, de facto, comprometer o futuro de qualquer sociedade. Por isso, agora com a falta... Porque houve épocas em que um engenheiro que tirava um curso de engenharia, não era para ser professor, supõe-se, não é? As engenharias têm a sua especificidade e a sua formação, mas não tinha emprego, ou não queria arriscar, ou não tinha, de facto, possibilidades de trabalhar, ia para professor. Neste momento, o que é que está a acontecer? Não há professores. Não há professores. E como não há professores, as escolas desesperam para arranjar, ocupar os horários que têm, e chegam a uma altura que já quase vale tudo. O próprio Ministério arranja mecanismos que, se não se conseguir colocar um professor, quase que se pode contratar, eles chamam-lhe técnico, para entreter os meninos, porque com outras atividades, mas é literalmente isto. É preocupante, é muito preocupante. Permita-me recuar agora mais ao presente para falar da homenagem que recebeu, não direi do agrupamento Nuno de Santa Maria, mas direi da comunidade em geral, até tendo em consideração as individualidades que fizeram questão de marcar presença. Mas, e tomo esta liberdade de arriscar, mas eu acredito que quem lhe é mais importante, a sua família, foi quem mais mexeu consigo naquela altura. Foi aí que fez com que dissesse que tudo tivesse valido a pena? Sim. Sabe que eu procuro... eu acho que nós temos que viver genuinamente cada momento da nossa vida. E a vida de todos nós é um fluxo complexo de emoções, e todos temos isso, agradáveis, dolorosas, neutras, e em cada momento nós temos que as identificar, reconhecer, trabalhá-las e colocarmos, gerirmos tudo isso, porque a felicidade é mesmo isso, um conjunto de pequenas coisas que nos transformam e que nos dão bem-estar. Efetivamente, eu, ao assumir o compromisso com a escola e com a vida, e a vida, de alguma forma, também me tem empurrado para aí, todos, por exemplo, o sofrimento. O sofrimento é uma coisa que nos faz crescer muito, e eu, sei lá, há 30 e muitos anos... perdi o meu irmão mais velho, que me custou imenso na altura, era uma espécie de segundo pai, e era novo, e era uma excelente pessoa,
Isso ajuda-nos a ter outra noção sobre a vida. É importante aproveitarmos a vida, porque de repente podemos deixar de a ter. São lições que todos temos que procurar aprender. Porque há coisas que naturalmente nos caem em cima, que nos atiram violentamente para o chão. E o que é que fazemos? Temos que nos erguer, tentar erguer e, sobretudo, ultrapassar o patamar onde estamos, em termos de qualidade. E não vale a pena ficarmos a chorar, a vitimizar-nos, que somos uns desgracinhos, uns desgraçados, não vale a pena, quer dizer, se há coisas que nós conseguimos mudar, é importante que se mude, e há tanta coisa que se pode mudar. Há tanta perda de tempo, de conflitos, que são completamente inúteis e que só nos desgastam. Esses sim, nós temos poder sobre eles, podemos mudar. Mas há outros que não, quer dizer, cai-nos uma doença brutal lá em cima, o que é que se pode fazer? Não conseguimos mudar. Então, leva tempo, mas é um caminho que todos temos que fazer. Temos nós que mudar a atitude perante isso. Mudar a atitude e andar para a frente, gerindo tudo isso da melhor forma. E, efetivamente, eu sou uma apaixonada pelo que faço. Tudo, procuro. E isso também é um truque, porque assim fazemos mais facilmente as coisas, se gostarmos delas, não é? E ao assumir a minha função de diretora, de abraçar a escola, e que gostava muito de tudo o que fazia e das pessoas, não podia deixar uma família para trás. Obviamente, tinha 2 filhos. E eu tinha que, se faço por todos os outros filhos, tantos, eu teria que também investir nos meus e tentar não lhes faltar. E efetivamente... Mas alguma vez eles foram prejudicados, não deliberadamente, como é óbvio, mas ausências, falando aqui de ausências, sim, eu acredito que tenha perdido momentos irrepetíveis. É verdade, mas sabe que é verdade, porque as nossas funções às vezes exigem-nos isso, as tais ausências. De qualquer forma, eu senti, e agora, passado este tempo todo, que os levei comigo muitas vezes e que eles me acompanharam também nesta missão. Por exemplo, de 4 em 4 anos eu tinha que me candidatar, eu tinha que me propor a renovação de mandato, etc. Sempre assim ao longo destes anos todos. E foram tantos mandatos porque a legislação também foi mudando. Primeiro era presidente do Conselho Diretivo, depois era executivo, depois era diretor, depois foi agrupamento, começava tudo do zero, porque senão não tinha estes mandatos todos. E por princípio conversava com eles em casa, dizia, pronto, vai haver novamente, queria-vos perguntar, pronto, com alguma delicadeza, para ver se as coisas corriam bem, porque obviamente a minha vontade era continuar. E da parte dos meus filhos, desde pequeninos, que eles se entusiasmavam muito com isto, com o meu trabalho, com a escola, até porque eu partilhava também com eles, muitas vezes em casa eles assistiam a grandes telefonemas que eu tinha com as pessoas quando me ligavam e percebiam que eu estava a tentar ou resolver problemas ou ajudá-las e ouviam e às vezes comentavam comigo. Sentir que eles têm tido sempre orgulho na mãe é o seu maior reconhecimento? Também, porque efetivamente quando eles me diziam, por exemplo, eu lembro-me de uma outra, o mais novo um dia dizia, mãe, tu tens que criar um consultório médico na Santa Maria, tu não tens nesta escola, um gabinete médico. Isto nota o empenho, a preocupação em tornar ainda melhor o trabalho que estava a fazer, portanto, a envolvência deles. Sim, é verdade, e eu acho que nós pais não nos podemos esquecer nunca. E eu agora, à distância, é muito mais fácil de ver, na altura nem sempre, nós somos o modelo deles, desde pequeninos. Aliás,
Há uns tempos eu fiz esse exercício numa formação que fiz e foi de facto muito profundo. Um dia, se tiver um bocadinho de disponibilidade, e tem que ter, vamos passear a um sítio mais tranquilo, beira do rio, aqui em Tomar há tantos, e pensemos quem é que de pequenino nos marcou e, sobretudo, quem é que nos marcou bem. Também nos marcaram mal, mas, sobretudo, quem foi o nosso modelo, quem foi o nosso referencial e porquê. E vamos chegar, eu pelo menos cheguei profundamente logo, aos primeiros referenciais são os nossos pais. E por isso nós também somos para os nossos filhos. E que sejamos bons referenciais para eles, porque estamos ali a determinar um crescimento emocional com maior ou menor equilíbrio. E, na verdade, aquilo que procurei sempre foi que sempre que precisava de mim eu estava, onde quer que fosse. E o facto de viver em Tomar, trabalhar em Tomar, eles estarem em Tomar, dava-me imensa tranquilidade, porque se em dado momento, mesmo que não fosse preciso, e felizmente não foi, acontecesse alguma coisa, eu chegava no instante, ou eles chegavam no instante. Por isso admiro muitas pessoas que estão o dia todo distante dos filhos. Isso para mim de facto era uma grande perturbação. Depois senti-me de facto muito, muito bem quando eles próprios me transmitem que não sentiram que eu tivesse falhado enquanto mãe, que não sentiram que o facto de eu ter dado o que dei à escola não lhes tenha dado a eles. Lembro-me que o Pedro, o mais velho, dizia que achava que o dia da mãe não tinha só 24 horas, tinha muito mais. E efetivamente, sei lá, eu tenho duas irmãs mais velhas que também eram professoras, agora já não são, e às vezes elas diziam: meus meninos, a vossa mãe não vos liga nada, porque é sempre escola, eu vejo em todo lado. E eles diziam: não, tia, a mãe liga, não se preocupe, etc. Já agora permita-me perguntar-lhe o seguinte: os filhos de uma professora têm maior responsabilidade em ser bons alunos, ou não? De facto, isso é uma coisa comum que surge, e às vezes surge da pior forma. Os filhos de uma professora, e sabe que também os professores, há tudo, não é? O que acontece, o que aconteceu no meu caso, é que eu tenho uma perfeita noção da importância da escola para eles. Percebendo que são capazes, eu acho que todos temos que dar o nosso melhor. Seja quem for, seja uma criança de 3 anos, de 5, de 8 ou de 10, nós temos a obrigação para a vida, para nós próprios, de darmos o nosso melhor no que estamos a fazer. E, efetivamente, eu não lhes perdoava muito. Quer dizer, se eles eram capazes de dar, tinham que dar. Mas aí era a mãe ou era a professora? Aí era a mãe. Aí era a mãe a moldar uma personalidade e não abdicar deles crescerem de uma forma saudável e equilibrada. E gostava de dizer não, gostava. E tantas vezes que, por exemplo, eles arranjavam manobras de safarem, como é evidente. Muitas vezes estavam à minha espera na escola e precisavam disto ou daquilo. E eu, de facto, atarefada ou atender pessoas e isso, eles queriam uma coisa qualquer e aproveitavam aquelas alturas estratégicas para pedir uma coisa que, noutra circunstância, não iam ter. E eu, às vezes, sabe, as coisas e os conflitos resolvem-se em casa, não é em público. E, portanto, ali eu usava toda a delicadeza. Às vezes tinha que ceder quando não queria, mas depois em casa esclarecíamos as coisas, porque, de facto, eu acho que os adultos, e não só, qualquer pessoa não gosta de ser humilhada em público. E, portanto, se temos que dizer alguma coisa menos boa, seja ela o que for, é em privado. E, portanto, em público teremos que ser cordiais, educados, e era isso que eu fazia com eles. Mas sim, é assim, enquanto mãe,
efetivamente, eu tinha o dever, e eu acho que é o que todos os pais têm, o dever de exigir, mas também tenho o dever de dar, ou seja, criarmos condições para que eles possam trabalhar, dar. Quantos e quantos fins de semana eu fiquei com eles em casa, porque se durante a semana não tinha assim tanto tempo, eu teria que depois compensar com sacrifício meu. Obviamente que durante algumas vezes eu era a última, eu ficava em último lugar no conjunto de pensar em mim, porque não dava, o tempo não chegava, mas também habituei-me a realizar-me ou sentir-me bem a pensar neles, a pensar nos outros. Também estava a pensar em mim. Portanto, os professores têm essa obrigação pelo facto de sentir a importância da escola, porque a escola é o elevador social. É realmente, neste país, é um elevador social, ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que uma família humilde, sem grandes posses económicas, os filhos podem chegar onde chegam os outros, podem efetivamente. A escola pública cada vez é mais gratuita, antigamente tinha que se comprar os livros, mas aí também havia ação social escolar que favorecia, que ajudava. A bagagem cultural, hoje em dia, ela já está em todo lado, portanto, apanha-se facilmente, embora seja um pequenino entrave, eu sei. Mas se o aluno quiser, se o aluno for trabalhador, se tiver iguais capacidades, ele chega onde chega o outro. Não tenho nenhuma dúvida. É uma questão de trabalho e até de levarmos aquela criança a querer ir mais além. E, de facto, era isto que eu dizia muitas vezes com alguns alunos, com quem conversava, sobretudo em momentos mais difíceis. E eu conversava, sobretudo, com eles em alturas de aplicação de penas disciplinares, que era uma situação muito constrangedora para todos, em situação de insucesso escolar, porque nós fazíamos reuniões individuais com alunos, pais, diretor de turma e a direção, e eu procurava com eles encontrar um propósito, um sentido para a vida. De 12, 13, 14, 7, 8 anos, temos que começar a obrigá-los a pensar nisto. O que eles fizerem é para eles, e tem que ser eles a fazer para eles. Eles têm que querer ser pessoas de sucesso. Pois há aquela outra parte, pois obrigar trabalho, esforço. Mas, meu Deus, eu dizia, a tua mãe não faz só o que quer, o teu pai tem que trabalhar, faz coisas que gosta e que não gosta, também se esforçam. Portanto, é a vida, tem coisas, de facto, que gostamos muito e muito agradáveis, mas tem outras que não é, e temos que fazer tudo isso. A propósito dessas suas abordagens com os alunos, com os mais jovens, permita-me perguntar-lhe o seguinte: entre ser professora, entre ser diretora, mudou a sua forma de ser e de se relacionar? E aqui pergunto muito concretamente o seguinte: é necessário relacionar-nos de uma forma diferente com outros docentes, com assistentes operacionais, enquanto se é apenas, entre aspas, professora, do que quando se chega a este cargo de direção? É preciso manter distâncias ou não? Eu não digo distâncias, mas é diferente, os papéis são diferentes. Eu tinha algumas vezes saudades de ser professor, estar na sala de aula com eles, daquele trabalho, daquele entusiasmo, até da própria matemática, e isso, quando os meus filhos tinham dúvidas, eu consolava-me toda a trabalhar com eles. Mas o papel é diferente. Repare que o diretor tem um mandato de organização de escola, de cumprimento de leis, de prestar contas depois, não só aos nossos governantes, através das avaliações externas que as escolas estão sujeitas,
mas sobretudo eu vejo isso um pouco também à comunidade, aos pais, aos alunos, e de facto fazer com que as coisas funcionem. É preciso criar regras de trabalho, obrigar a cumpri-las, monitorizar de facto as coisas, e nem sempre as coisas correm bem. E porquê? Porque nós estamos a trabalhar com pessoas. Isto não é bem uma empresa, uma fábrica com peças, um sistema de montagem. E as pessoas são também, temos muito bons profissionais, mas também temos menos bons, como em qualquer circunstância, porque exatamente vem do ser pessoa. É importante as leis e as orientações superiores, a política educativa é igual para todas as escolas, é igual. Mas compete a cada escola e à equipa diretiva, ao Conselho Pedagógico, ao próprio Conselho Geral, adaptá-la ao seu contexto, ver o que é que eu tenho aqui, quais são os meus principais problemas, onde é que eu quero chegar, e tenho que arranjar formas de ir melhorando, mas sobretudo já não é só melhorar, é transformar. Temos que ir muito mais longe no nosso dia-a-dia. E isso obriga a que, tomando consciência do meu papel, de que é preciso fazer e tudo anda à volta do é preciso que os nossos alunos se sintam bem, aprendam, sejam felizes, que sejam pessoas de sucesso no futuro, sucesso global, que todos temos que fazer o melhor. E, portanto, e nem sempre, às vezes, era preciso chamar a atenção das pessoas, quer de professores, quer de funcionários. Esse exercício de autoridade, com excesso ou não, mas esse exercício de autoridade, fê-lo mais vezes junto dos alunos ou de docentes e não docentes? Olha, sabe que um diretor tem que ter uma boa equipa. Eu tive o privilégio de ter excelentes profissionais comigo, boas equipas, senão não era possível. E depois é importante que ele delegue responsabilidades pela equipa, porque apesar de ser um órgão unipessoal, eu sempre considerei que era uma equipa e que todos nós respondíamos igualmente pelos pelouros que tratávamos e trabalhávamos em equipa. Reuníamos muitas vezes, às vezes não dava, era à noite pelo telefone e online, etc., mas tentávamos aferir muitas vezes as coisas e consultávamos umas, mesmo com o passar dos anos. É engraçado que as pessoas pensam, não, já se sabe tudo, não, todos os dias é diferente, as coisas, a complexidade do mundo em que vivemos é cheia de imprevistos, de mudanças, o que é agora a seguir deixou de ser, e portanto nós temos mesmo, e eu considero mesmo que esse é um grande trunfo, a colaboração, trabalharmos em equipas. Foi isso que também tentei fazer na escola, nos professores, até nos funcionários. E a parte dos alunos não era bem a minha área, era da minha subdiretora, era ela que trabalhava muito com os alunos. Tudo, currículo, tudo. E, de facto, eu diria, chamava um bocadinho a brincar que era a mãe dos alunos ali dentro. E era mãe mesmo, porque tanto dava o colinho quando era preciso, era a maior defensora dos alunos, mas depois também era muito exigente com eles e não lhes perdoava, mas era para bem deles, sobretudo aqueles alunos que às vezes não percebiam isso bem, às vezes não há falta de autoridade em casa, os pais distraem-se e não sentem que estão aqui a falhar. E muitas vezes, quando chegam à escola, não é para ajudar a apurar responsabilidades, não é para ajudar a esclarecer, não é para ajudar a crescer,
é para ir defender o menino que, coitadinho, não fez nada daquilo, é um anjinho. Isso é errado, porque não estamos a ajudar. E às vezes nós temos que também assumir esse papel. E isso depois pode levar os alunos a pensar: ai, não gosta de mim? Não, gosta muito. E de facto, essa parte, alunos, sim, gostava muito de trabalhar com eles e tinha alturas em que tinha que ser eu, portanto, por exemplo, as questões disciplinares, é fundamental os alunos perceberem que há consequências para aquilo que fazemos e aplicar-se. Isto é um exercício constante, diário, e muitas vezes nós exagerávamos um bocadinho no barulho que se fazia para isso marcar. Era uma audiência, e à mãe e ao menino, ou ao pai, ao diretor de turma, para se esclarecer os factos. Às vezes ficava por ali porque chegava, outras vezes passava para mim, em que eu também com o pai ou a mãe, a diretora de turma e o aluno, lhe era aplicada a pena e eu aproveitava esses momentos para, de facto, com eles todos, fazermos um ponto de situação. Porquê? O que é que andamos aqui a fazer? Normalmente ia aos resultados escolares que às vezes deixavam um bocadinho a desejar, tentava com eles articular não só um plano de compromisso, mas também falar-lhes de alguns apoios que existem, que nem os próprios pais sabem muitas vezes, desde apoio psicológico, apoios na escola, outras modalidades de aprendizagem, o não estudar sozinho, o estudar com um colega, apelar à entreajuda, porque às vezes os pares explicam muito melhor e entendem-se muito melhor. Eram encontros, eu chamo-lhe encontros, em que eu apostava, digamos, tudo quanto eu tinha, porque eu precisava de passar a mensagem àqueles pais e àqueles alunos que eles têm que mudar de atitude, devem mudar para seu bem e podem mudar porque é possível. Mesmo aqueles alunos que levam baixas expectativas em relação à escola, não quero saber isto para nada, isto não me interessa, eu tentava mostrar-lhes que sim, interessa. Hoje, para se tirar a carta de condução, tem que se acabar o 12º e toca lá despachar, quando mais não seja para isso. E depois não nos devemos contentar em ficar pelo 12º, é pouco, porque hoje já não dá para nada, portanto, não temos dinheiro, ok. Os pais também têm dificuldades económicas e cada vez temos mais, não é? Mas não há problema, nós temos a felicidade daqui ao lado, temos o Instituto Politécnico de Tomar, que é praticamente como andar na escola, é só mais uns passos para cima e tira um curso. Ok, não tem os cursos todos, mas terá alguns que eu, não sabendo ainda bem o que quero ser, posso experimentar e tirar uma licenciatura facilmente. E eu até lhes dizia assim: se depois da licenciatura tu quiseres ser carpinteiro, canalizador, pintor, que é uma profissão extraordinária, tu vais ser, mas vais ser de outra maneira, muito mais bem informado, muito mais organizado, com muito mais conhecimento, e vais ver que isso é o trampolim para tu seres um empresário de sucesso. Porque sim, essas profissões, como sabe, é o que quiserem, mas sentimos que se fizessem um percurso deste tipo, se calhar eram muito melhores. E, repare, antes dos 20 anos, isto faz-se até aos 20, 21 anos, não parece, o que eu dizia, não há trabalho para ti, até tu fazeres este percurso, não há trabalho para ti, ou então há trabalho que não serve. Porque é pontual e não é para a vida. A escola de hoje é uma questão, dá espaço para que as crianças e jovens possam, neste caso as crianças, sim, possam brincar, possam ser felizes, possam viver a infância, ou estamos a começar desde muito cedo a adotar aqui um sistema de competitividade em que aquele tem que ser melhor do que o outro? Olhe, a escola, e lá está outro desafio para os professores são o motor da escola, e é por isso que eu ainda hoje presto a minha homenagem àqueles professores
com P grande, que não desistem de o ser. Porque o mundo muda tão rapidamente que a escola tem dificuldades em acompanhar. Em acompanhar tudo quanto é concorrente em termos de sociedade. E convenhamos que um professor de final de carreira, um bocadinho mecanizado, numa certa forma, não consegue mudar facilmente para outro registro e, sobretudo, era isso que de facto eu evocava muitas vezes. Temos que tentar perceber que meninos temos aqui à frente. Não são os de há 10 anos, nem de há 20, nem aqueles que vocês foram. É que, de um ano para ano, já são cabeças diferentes, com estímulos diferentes e, de facto, com dificuldades de concentração muito diferentes. E é importante o conhecimento, é muito importante. E a escola é a principal, enfim, veículo disso mesmo. Mas mais importante que o conhecimento, ou tão importante, é aquilo que se faz com ele. Ou seja, neste momento, na minha opinião, tem que ser desenvolvido na escola outro tipo de competências. O trabalho de equipa, as competências socioemocionais, o conhecimento também. Tudo isto faz com que as pessoas se vão apetrechando de alguma autoconfiança, de alguma resiliência, de alguma empatia, e isto tudo é que transforma as pessoas, dá às pessoas algum bem-estar, a tal segurança, e crescem de uma forma equilibrada. O brincar é interessante, sim, e a escola, de alguma forma, nos seus tempos livres e com brinquedos e espaços para isso, tem que fomentar cada vez mais, porque assim... Até porque a escola de hoje permite-me o edifício escolar, não aqui em Tomar, mas o edifício à escala nacional, é um edifício formatado para que as crianças tenham determinadas brincadeiras que não havia há muito tempo. Ninguém joga ao Berlim, ninguém joga ao peão. Tudo isto molda a característica de uma criança. A escola tem acompanhado, tem tentado acompanhar, pronto, como aqui bem sublinhou, esta evolução dos tempos. Mas ficamos aqui na dúvida se efetivamente também há espaço para que as crianças possam fazer aquilo que mais gostam na escola, gostar de ir à escola, não ter na escola apenas, vou estudar, vou aprender, é importante ouvir o professor, mas também um espaço de convívio. Isso está a perder-se ou não? Olha, eu espero que não, porque efetivamente é impossível pensar-se, e eu já digo isso há muitos anos, que os alunos estejam em filas, forma autocarro, aprender. É impossível. Os mais pequenos, então, impossível mesmo. A organização espaço-sala de aula, não sei como é que está hoje, mas aquilo que tentei com esforço de guerra e em alguns níveis de ensino não foi muito bem sucedida, ali no meu agrupamento, era de facto que fosse um espaço desarrumado, arrumado, portanto, em ilhas, em grupos, em que as crianças pudessem estar hoje de uma forma, amanhã de outra, consoante o que se pretendia fazer, porque isso permite... Não criar rotinas. Sim, eu também acho que é importante criar rotinas, mas o que permite é, imagine que hoje eu quero fazer um trabalho de uma área qualquer com os alunos e quero que em cada grupo seja um grupo heterogéneo, em que há 2 ou 3 que são sólidos e ajudam os outros, ou quero fazer uma coisa diferente, vou juntar níveis diferentes. Aqueles vão mais longe, vou-lhes dar este trabalho, para eles também, porque assim, a relação entre pares é muito importante, mas temos que também pensar no que isso vai provocar em cada um. Obviamente, se eu estiver num grupo em que todos desempenhamos bem, igualmente sentimos todos muito melhores do que um
que acha que é o maior, porque às vezes as crianças são cruéis, não é? Também. E não se relacionam bem. Portanto, muitas vezes colocar um aluno que está muito... que faz muito facilmente certas coisas, a ajudar os outros é muito importante, porque ele chega a certa altura e percebe que afinal eu não sei isto tão bem. Ó, professora, explique-me lá como é que é aquilo. Ele está a aprender imenso e toma a consciência do seu papel quase de professor e empenha-se imenso para que os seus pais aprendam. Isto, a norma, às vezes pode não ser assim. E poder ter uma sala de aula flexível e desarrumada, entre aspas, com aquilo que se pretende fazer, criam-se dinâmicas diferentes que levam os meninos a aprender de uma forma mais leve do que estar ali. É impossível quererem que os alunos estejam mais que 10 minutos a ouvir um professor falar, isto nem nas idades mais avançadas, mais pequenos. Portanto, há pequenas coisas que pequenas não, grandes coisas que se têm que fazer ao nível da sala de aula para levar, de facto, tendo em conta a fisiologia atual dos nossos jovens, para que os leve a aprender. Depois, por exemplo, criar na própria sala pequenos espaços didáticos, o espacinho das experiências, o espacinho da leitura, o espacinho dos jogos de motricidade fina ou desenvolvimento cognitivo, que há muitas coisas dessas e de alguma forma, em termos de aquisição, o Conselho Administrativo da nossa escola investiu anualmente sempre muito na compra do que fosse preciso, para que muitas vezes os próprios alunos se pudessem levantar e fossem, já acabaram aquela tarefa, vão ali experimentar uma coisa, fazer. Digamos que isso também é brincar não, isso também é realizar aprendizagens de forma tranquila, mais leve e necessária para as cabeças que temos hoje em dia. Depois, é importante eles brincarem, sim, sozinhos e correrem uns atrás dos outros e magoarem-se. Isto acontecia connosco, portanto não há de acontecer porquê. E por isso é que, por exemplo, nós já muito antes ainda destas orientações resolvemos proibir os telemóveis, porque mesmo os pequenitos já estavam a levar, os do segundo ciclo era de facto preocupante, os pais que estavam muito atentos e que ainda não tinham dado telemóveis aos filhos, e de facto eu aconselho vivamente evitar, até ser possível, fazer com que as crianças fiquem dependentes disso, que só traz problemas associados de socialização, de dependências mesmo, de privação de sono, enfim, de concentração. Portanto, é uma ferramenta útil, não podemos fugir do mundo onde estamos, mas evitar, e isto às vezes custa, e dá-nos sabores, porque eles todos têm e eles chegam-nos a casa, pressionam-nos até a quinta casa, e nós temos que ter força e capacidade para lhes explicar porquê. É essencial, há razões, e tentarmos explicar com uma forma racional, às vezes um bocadinho dourada, porque te convém, senão não conseguimos vender a nossa parte. Porque é que não pode ser? Eles compreendem a lógica, eles compreendem, e depois obriga-nos a nós criar alternativas. Eu lembro-me que quando saíram as Playstations, o meu mais velho tinha 8 ou 9 anos, e eu comecei a ficar preocupada, porque todos tinham e jogavam, e o jogo, horas e horas, e então comecei a desviá-lo para a bicicleta. Comprámos uma bicicleta, depois comprámos o capacete, depois comprámos os óculos, e de facto hoje é uma grande paixão dele, é a bicicleta também. Portanto, eu penso que todos os pais, e numa escola os pais são essenciais, e os pais têm que se convencer que o seu filho é o maior tesouro, realmente, e é onde têm que investir, pelo menos em qualidade. Eu não digo em quantidade, eu dizia isso para mim própria. Eu não tenho que estar muito tempo com os meus filhos, porque não tinha tempo, mas o tempo que eu tenho que estar com qualidade.
eu tenho que resolver-lhes as questões, falar com eles, ouvi-los. Lembro perfeitamente que as viagens que fazíamos de casa para a escola, de carro e não sei o quê, eram sempre muito ricas de informação, porque era aproveitar de facto o tempo. Depois, eu penso que a escola também tem que fazer da escola um local de trabalho, ou seja, é a aula, tem que se estudar, tem que se fazer ali tudo e o menos para casa, para efetivamente depois em casa ser possível a outra parte, o brincar, o estar com a família, descontraídamente, as atividades que também percebo que se façam, ou então ficar aborrecido porque não tem nada a fazer, porque é que não? Quer dizer, isto faz tudo parte da vida, não é? Muito bem, professora, já o tempo passa efetivamente a correr. Tinha aqui só mais duas questões para lhe colocar. Não é bem a entrevista que temos estado a fazer, uma conversa. Mas agora, se calhar, a questão mais séria de todas aquelas que aqui já coloquei. Lidou bem com algum momento em que possa ter sido pressionada politicamente pelo poder local? Também teve uma experiência na política, presidente da mesa da Assembleia de Freguesia. Até que ponto é que essa sua experiência prejudicou ou não estas funções de diretora? É uma questão. A outra é se alguma vez sentiu necessidade de calar a necessidade, passa a redundância, que o seu agrupamento pudesse ter perante alguma pressão do poder político? Olha, não. Eu olho para a política, enfim, não sempre da melhor maneira. E olhamos todos, se calhar. A política é uma necessidade e todos somos um bocadinho políticos, mas aquela que vamos vendo por aí, de facto, deixa um bocadinho a desejar. E o meu contributo aqui na freguesia era um contributo no sentido de poder colaborar com aquele presidente de junta, o Sr. Augusto Barros, que é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho, pelo seu empenhamento, pela sua proximidade. E é evidente que acho que Tomar lhe deve muito também pelo aquilo que ele fez e quem trabalhou com ele sabe. Era um bocadinho nessa lógica. Mas digamos que a certa altura achei que de facto nós, quando caminhamos para velhotes, perdemos um bocado o juízo, e eu devo ter perdido o juízo quando me meti ali pela política, porque de facto é uma forma de estar que eu não consigo gerir, porque às vezes vale tudo, e eu acho que não, as pessoas deviam, os políticos, e que são referenciais, são representantes, deviam ser os primeiros a dar o exemplo. E não vale tudo. Deturpam, aldrabam, fazem notícias sensacionalistas, criam problemas onde não existem, alvoroços, quer dizer, coisas que, se formos a espremer, é zero. Custa um bocadinho entrar nesse mundo, quer dizer, não é o meu mundo de todo. Sobre as pressões, não, olha, quando eu disse a falta de juízo foi essa, quer dizer, não sabia bem, mas pronto, estamos sempre em idade de corrigir coisas, não é? Como eu dizia, aprender com os erros. Penso que a escola só há muito pouco tempo, é que aqui em termos locais passou a ter alguma dependência, por assim dizer, da autarquia. Ainda assim, eu tinha para mim, de facto, o foco no verdadeiro papel da escola e de facto, se eu acredito que é bom para a escola, eu luto. Se é bom para os alunos, eu luto e não me deixei. Às vezes, de facto, apanhei grandes desilusões e nem sempre... por vezes, quando acreditamos e depois percebemos que não nos levam a sério e passa muito tempo, aquilo dói um bocadito, porque não estávamos a pedir nada para nós, estamos a pedir para os alunos, para a comunidade.
Não me senti pressionada, quer dizer, muitas vezes senti-me foi cansada a certa altura. Um pouco ouvida, se calhar. Sim, por isso também, porque penso que aqui em Tomar, então, eu que já vivo aqui há muitos anos, acho que os nossos políticos podiam ter feito muito mais por Tomar, muito mais. Tomar é uma cidade bonita, grandiosa em termos de património histórico, natural. É uma cidade que tem um rio magnífico, que não é aproveitado, em prol de nós. Vamos aí a um sítio qualquer deserto, umas montanhas, umas serras, umas vegetações e vemos grandes passadiços, grandes percursos. Aqui nós não conseguimos tirar partido do nosso rio dessa forma. E seria muito fácil construir a escola propriamente dita, já em tempos criou aquele trilho do Ecotilho da Vala, um princípio, com alguns dissabores também pelo meio, mas pronto, um princípio que devia, há muitos anos, com muitas outras comunidades, e mesmo no interior, poderiam ter feito por Tomar. Por exemplo, eu neste momento acho que os nossos políticos, há muitos anos, não é de agora, e de várias cores políticas, tinham a obrigação de fazer mais por Tomar. Tinham a obrigação. Uma provocação ligeira. Sim. Houve quem dissesse que quando deixasse estas funções pudesse enverdar pelo caminho da política. Pois. Nunca foi uma possibilidade. Olha, não, e depois daquela mini experiência que tive, percebi que não vale a pena, é uma luta inglória, porque as coisas estão de tal maneira más, e tão más mesmo, quer dizer, que quem não tem muito perfil para entrar nestes jogos não sobrevive, não é? Nós vemos todos os dias isso, lá mesmo na televisão, aquilo que se vê a nível nacional é de facto vergonhoso, quer dizer, os políticos que temos, não é? Mas sim, há outras formas de colaborar com a sociedade, com as pessoas, mas sim, eu faço aqui um apelo a que estes políticos, todos nós, mas principalmente os principais decisores, transformem esta cidade naquilo que ela merece e, sobretudo, tem um know-how neste momento interessante ao nível do turismo e eu penso que é um privilégio. Não deixem estragar como se estragou Lisboa. Lisboa, neste momento, aquela parte nobre da Baixa e de outros sítios, com o turismo está completamente descaracterizada, sem nenhum sentido. Tomar, vale a pena, de facto, lutar por melhorar esta cidade com a riqueza natural que tem, que é tanta, e património histórico, e aproveitar esta onda de turismo, mas para todos, ou seja, que este turismo seja bom para si, para mim, para os comerciantes, para quem cá vive. E isso é preciso ter muito cuidado, porque rapidamente se pode estragar tudo e não queremos, não é? Muito bem, fecho então este parênteses nesta conversa, mesmo na reta final, professora. Perguntava-lhe o seguinte: acredito eu que tem sentido, de alguma forma, aqui e ali, saudades dessas maiores responsabilidades no agrupamento Nuno de Santa Maria. Como é que tem lidado com esta mudança brusca, permita-me dizê-lo? Não foi brusca, não foi. Foi pensada. Foi tranquila, porque eu tinha uma grande preocupação. Como sabe, eu ainda podia fazer outro mandato. Mas começava a sentir-me cansada. Desgasta muito. Cansada, também desmotivada? Não. A seguir um bocadinho, já a fazer as coisas com algum esforço, fazia, mas já me cansava um bocadinho, porque de facto há situações muito difíceis de todo lado. O diretor ou a direção
leva de cima, da tutela, leva do lado dos seus pares, leva da comunidade, leva dos pais. Os pais não tão fáceis também, os adultos desta comunidade ou desta sociedade têm que parar um bocadinho para pensar e ver o que é que andam a fazer, o que é que querem fazer, e se não conseguirem sozinhos pedir ajuda. Mas sim, e de facto também senti que era possível, isto foi um feeling só, que a escola ficasse tranquilamente a funcionar sem mim. Claro que era uma suposição, porque isto só no final é que se podia perceber, quando efetivamente a equipa com quem trabalhava, eu comecei a perceber que havia alguma possibilidade de continuar. A própria atual diretora teria as condições e a vontade de continuar o trabalho. Isso para mim foi de facto um marco determinante, e isto não foi assim há 2 meses, foi há quase 2 anos. E então eu penso que a partir daí eu comecei de facto a investir muito na equipa, a deixar que a equipa fizesse coisas que eu fazia, portanto, até para um bocadinho estar na retaguarda e, caso fosse preciso, eu estava ali, não é? E isso foi determinante para eu sentir que, ok, posso mesmo ir. Isto por um lado, porque como sabe, ser diretor tem uma exigência em termos curriculares, ou seja, é preciso ter um curso de especialização, e depois pouco mais, e experiência, etc. Mas qualquer pessoa pode concorrer para diretor. Do Algarve, do Porto, isso acontece muitas vezes em muitas escolas. E nem todos têm perfil para isso, na minha opinião, e aqui nesta comunidade e nesta escola era muito violento para mim que isso não acontecesse. E, portanto, essa foi uma altura, de facto, que me pôs no caminho. Depois, gradualmente, ao longo de um ano, o último ano sobretudo, eu comecei a sentir-me a fazer as minhas últimas vezes sem ninguém dar por ela. Portanto, eu sentia, não gosto de despedidas, é muito estranho, é muito emocional e de repente estamos todos a chorar, é verdade, mas é normal também. Mas sim, ia fazendo as coisas conscientemente, ia-me despedindo das coisas e, de alguma forma, foi feito muito tranquilamente. Depois, por isso é assim, claro que sinto saudades, e é sempre uma alegria ver as pessoas, reencontrar as pessoas. Agora fora da escola é tão giro, porque eu, como tenho mais tempo para estar com as pessoas, até me parecem diferentes, e aproveito, por assim dizer, esta nova relação com as pessoas. A escola está bem, a equipa também, não me têm, eu estou ao dispor para colaborar e ajudar no que precisarem, mas percebo que só numa situação ou outra muito pontual é que isso aconteceu. E por outro lado, eu também, dessa forma, eu também me reorganizei com tempo e com tranquilidade para outros formatos. E a coisa mais surpreendente que eu senti foi ter tempo, na verdade. Eu dei comigo num supermercado, o Lidl, que é, passa publicidade, mas é um sítio engraçado, que às vezes tem coisas engraçadas que nós temos que parar para ver, e assim, uma das vezes dei comigo a pensar, mas eu tenho mesmo tempo, eu posso ir com calma, eu posso ver. Isto é uma coisa interessante. Por isso, sim, não digo que não, claro que tudo aquilo eram desafios diários, mas eu tenho outros desafios, eu tenho outras formas
de me pôr à prova com muito mais serenidade, ou seja, sem sobressaltos, sem aquelas angústias, sem tantas coisas que nos tiram o sono e portanto, muito mais tranquilo e melhor. Muito bem, mesmo para terminar neste percurso de 42 anos, neste quadro, permita-me, de 42 anos, quem é que merece também estar ao seu lado? Vai lá. Olhe, todos, porque eu sempre me vejo rodeado de muita gente. Os alunos, em primeiro lugar. Os alunos porque é uma felicidade enorme encontrarmos alunos, antigos alunos, vê-los crescer, depois vê-los bem na vida, dá um propósito e um sentido a todo o nosso trabalho. Os funcionários, os pais, os professores que são o motor da escola, sem dúvida, e é assim, aquilo que eu espero é que alguém na vida não se esqueça disso, porque pode haver edifícios muito bonitos, currículos brilhantes, mas se não vão buscar as pessoas que dão sentido a isto, as coisas não acontecem. A comunicação social também, ao meu lado, sempre, verdade, sim. Foram tão úteis que não imaginam. Muitas das vezes nós precisávamos de ilustrar uma ou outra circunstância e era a ERTS que nós íamos inspirar-nos, porque tinha estado lá, tinha feito a reportagem e estava tão bem feita que nos servia para o nosso trabalho e, portanto, uma grande companhia sempre. Claro, a família também, mas sim, todos. Muito bem, e agradecemos pela sua presença, pelo trabalho realizado. Foi efetivamente um grande percurso ao serviço da comunidade. Muito obrigado pela sua presença. E até breve. Obrigada eu, até breve. E assim finalizamos este especial Informação com Maria Celeste Sousa, uma figura incontornável do ensino no Concelho de Tomar, e não só. Aqui um olhar para este percurso de 42 anos, 30 dos quais dedicado a funções de maior responsabilidade, não só na Escola Santa Maria do Olival, mas também no conjunto do agrupamento Nuno de Santa Maria. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.